Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos trabalhar o delete. O delete é muito simples. Eu fiz questão de fazer o update antes do delete, porque nós vamos aproveitar a estrutura do update para escrever o delete. Eu tenho certeza que você já consegue imaginar um passo à frente, o que nós teremos que fazer, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar uma outra maneira de fazer a mesma coisa, tá certo, pessoal? Eu vou dar um Ctrl C nesse trecho do código e vou colar aqui. E vou escrever delete. Ele vai reclamar de que este método não existe, ok? Não tem problema. O que nós precisamos fazer para deletar um registro de uma tabela? Nós precisamos passar o nome da tabela, o nome da tabela está aqui, cliente. E nós precisamos passar uma condição. Qual é a condição? Eu tenho que informar o ID do registro que eu quero deletar. Neste caso aqui, nós vamos setar primeiro aqui como número 1. Eu quero deletar o registro número 1, ok? Aonde é que está o ID? Lá nas propriedades da classe cliente. Então é muito fácil de obter essa informação apenas pressionando aqui .getID. Ok? Perfeito. Agora note o seguinte, olha, apareceu essa luzinha aqui, né? Para quem já trabalha com desenvolvimento já sabe como operar isso aqui. Se eu clicar na luzinha, ele me dá a opção de criar este método lá na nossa classe app database. Eu vou pedir para criar. Clicando aqui, ele criou para nós aqui. A gente ganha, de certa forma, um pouquinho de tempo aí de programação. Só que agora eu tenho que fazer uns pequenos ajustes, né? Ela não é void. Void é quando não devolve nada. No nosso caso aqui, ele vai devolver verdadeiro ou falso. Booleano, conseguiu deletar. True, não conseguiu, falso. E aqui não é cliente, né? É o nome da tabela. No caso aqui vai ser tabela, tá certo? E agora eu preciso fazer o meu return, né? O meu return, pessoal, vai ser o seguinte. É basicamente igual o que a gente tem aqui no update. Eu vou copiar e vou trazer para cá. Só que eu vou mudar de update para delete e eu não vou passar valores. Eu apenas vou passar o ID, ok? Que veio aqui, né? O ID veio aqui por referência. E o restante é a mesma coisa. Se essa instrução retornar mais que 0, significa que ele conseguiu excluir um registro. Agora, colocando aqui o breakpoint, deixa eu parar o aplicativo, colocando o breakpoint aqui, executando o nosso projeto, você vai ver que ele vai excluir o registro número 1, depois eu vou excluir o registro número 2 e a gente termina esta aula. Mas é muito simples de você implementar. Com isso, o que nós fizemos aqui, né, pessoal? Nós fizemos o delete. Olha só, ID número 1, tabela cliente. ID número 1, tabela cliente. Continua, ok? Database Inspector, vamos visualizar aqui o banco de dados. Olha lá, o número 1 desapareceu. Tá certo? Para não ter nenhuma dúvida, vamos deletar o número 2 também. Só basta passar o número 2. Eu nem precisava, eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Eu nem precisava desses outros dados que estão aqui, olha. Ok? Eu vou comentar esses dados. Vamos comentar como um bloco. Ok? Comentei esse pedacinho do código e vou passar aqui o número 2. Tá? Número 2. Pede para executar, você vai ver que ele vai deletar o número 2. O que eu preciso é apenas do ID do registro, ou seja, a chave primária que eu quero excluir e em que tabela que está aquela chave primária. Simples assim, pessoal, bem tranquilo. Olha aqui, ID número 2 da tabela cliente. Avança e vamos visualizar lá no banco de dados, você vai ver que não tem mais nada no banco de dados. Tá certo? Olha só. Tabela cliente completamente vazia. E com isso, você aprendeu como implementar de forma programática o método para deletar registros de uma tabela satisfazendo uma determinada condição, que neste caso aqui é o ID. Tudo de bom para você. Até a próxima aula, onde faremos o último método de exemplo neste treinamento, que é o método para listar todos os dados. Qualquer dúvida é só perguntar, pessoal. Tchau, tchau.